Olá pessoal, bom dia, tudo bem, tudo certo, tudo ok por aí? Paulo de Tarso distorceu a mensagem de Jesus de Nazaré? O Cristo de Paulo e o Cristo histórico têm uma diferença muito grande. Uma análise exegética comparativa, nós podemos entender o seguinte: a introdução do problema desde o início da crítica bíblica moderna. Muitos estudiosos têm diferenciado entre o Jesus histórico, que viveu e pregou o judaísmo no primeiro século, e o Cristo da fé, cuja imagem foi moldada pelos primeiros cristãos, especialmente por Paulo de Tarso. A questão fundamental que norteia esse estudo é: Paulo reconfigurou a mensagem original de Jesus a ponto de distorcê-la? Sim. A mensagem original de Jesus, segundo a exegese crítica, Jesus como pregador do reino, Jesus proclamou o reino de Deus como uma realidade inerente com complicações éticas, sociais e espirituais. Sua mensagem se concentrou na transformação da realidade presente e no cumprimento das promessas de restauração de Israel. Jesus, como um profeta escatológico, e judeu, ele atuou como um profeta apocalíptico, anunciando a corrupção do templo e anunciando o julgamento divino. Seus ensinamentos estavam firmemente ancorados na Torá, sem rejeitá-la nem se opor a ela. A mensagem de Paulo, segundo a crítica acadêmica, a cristologia elevada de Paulo, desenvolve uma imagem de Jesus como um filho preexistente de Deus, Senhor cósmico e redentor. Ele introduz o conceito de morte expiatória que não está presente nos ensinamentos diretos de Jesus. A doutrina da justificação pela fé, Paulo prega que a salvação vem da fé de Cristo, a fé em Cristo, não pelas obras da lei. Esta visão leva a romper a estrutura legal judaica, algo que Jesus nunca fez explicitamente. O universalismo e a missão de Jesus, Paulo, um gentil, adapta a mensagem de Jesus ao contexto do mundo greco-romano, promovendo uma visão universalista e abrindo a comunidade cristã aos gentios sem exigências judaicas. Portanto, concluímos que Jesus e Paulo, face a face, a partir de uma exegese acadêmica crítica, fica claro que Paulo de Tarso reconfigurou profundamente a mensagem de Jesus de Nazaré. As principais diferenças são resumidas como a seguir: Reino de Deus. Jesus anunciou um reino eminentemente ético e terreno, destinado a transformar a realidade social do povo de Israel. A intenção de Jesus era a libertação do povo de Israel da dominação, do domínio dos romanos. Lucas capítulo 4, versículo 18 a 21, Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 10, ficam claros para a sua compreensão, para a minha compreensão, que foi essa a intenção de Jesus. Paulo, por outro lado, concebe Jesus como uma realidade espiritual e celestial, acessível só pela fé. Romanos 14, versículos 17. Filemon, capítulo 3, versículo 20. A identidade de Jesus se apresentou como um profeta escatológico e servo de Deus, possivelmente um Messias humano. Não se apresentou em nenhum momento como um Deus. Paulo proclama como o Filho pré-existente de Deus, exaltando como Senhor universal. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20 e Filipenses capítulo 2, de 6 a 11. A lei judaica, Jesus defendeu a observância profunda da lei judaica, em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20. Paulo afirmou que a lei não salva e que a justificação é pela fé, não por obras legais.
Você pode ver isso em Gálatas 2, versículo 16 e Romanos 6, capítulo 14. Qual é a missão de Jesus? Jesus se dirigiu a sua mensagem foi exclusivamente para o povo de Israel, os israelitas. Mateus capítulo 15, versículo 24. Paulo expandiu sua mensagem aos gentios, redefinindo o povo de Deus como uma comunidade universal em Cristo. Você pode ver isso em Romanos capítulo 11, versículo 13 e Gálatas capítulo 3, versículo 28. A salvação para Jesus vinha por meio do arrependimento, da observância, da obediência e da participação no reino. Isso nós podemos ver em Marcos 1,15 e Lucas 10, 25 a 28. Para Paulo vinha pela fé na morte e ressurreição de Cristo, como sacrifício redentor. Isso você pode ver em Coríntios capítulo 15, versículo 3 e Romanos capítulo 5, versículo 1. A doutrina de Jesus se concentrou na ética do amor, e da justiça e da misericórdia. Você pode ver isso em Mateus capítulo 7, versículo 12, Lucas capítulo 6, versículo 27 a 36. Paulo enfatizou a teologia da graça, da cruz e da vida no Espírito Santo. Isso você pode ver em Romanos 8, 1 a 4 e Efésios 2, 8 a 9. Essa análise comparativa sugere que, embora Paulo não tenha distorcido intencionalmente a mensagem de Jesus, pode ser, ele a reinterpretou radicalmente, dando origem a uma nova construção teológica, que seria o fundamento do cristianismo como uma religião separada do judaísmo. A distorção contextual ou reinterpretação, nas palavras de Paulo, primeiro, a distorção, a visão crítica radical, os autores como Nietzsche, Bultmann, Hayam, Maccoby e consideram que Paulo fundou uma nova religião separada do judaísmo de Jesus, eliminando o seu contexto original. Segundo, a reinterpretação legítima, visão moderna, estudiosos como Dunn, Sanders e Witt argumentam que Paulo não distorceu, mas reinterpretou a mensagem de Jesus para novos públicos não judeus, mantendo aspectos essenciais, embora adaptados. Terceiro, os conflitos entre o cristianismo nascente e o judaísmo, a separação progressiva entre o cristianismo paulino e o judaísmo, provocou conflitos visíveis nos textos do Novo Testamento. À medida que Paulo afirmava que a lei e a circuncisão não eram mais necessárias, surgiram tensões com as comunidades judaicas mais tradicionais. A ruptura é percebida em dois níveis. Conflitos nas cartas paulinas, quando Paulo se refere aos judeus que se opõem à sua missão. Pois vocês, irmãos, se tornaram imitadores das igrejas de Deus, pois também sofreram dos seus próprios concidadãos, como elas sofrem dos judeus que mataram o Senhor Jesus e nos expulsaram e não agradaram a Deus e são contrários a todos os homens. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 a 15. Paulo, então, culpa os judeus pela morte de Jesus, faz uma separação do judaísmo com o cristianismo. Paulo cria aí o cristianismo atual que nós vivemos. Jesus em nenhum momento faz essa separação entre os judeus e a sua pregação. Jesus, ele prega como judeu a libertação do povo de Israel do Egito, ou digo, do povo de Israel do domínio dos romanos. Também nós temos aí a tensão dos evangelhos escritos após a separação das sinagogas, refletem tensões crescentes. Por exemplo, pois os judeus tinham combinado que todos aqueles que confessassem que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. João capítulo 9, versículo 22.
há um conflito aí entre os judeus e os cristãos. Também diz assim um outro texto de João: ele vos expulsará da sinagoga, de João, capítulo 16, versículo 2. Também desenvolvimento de tendências antijudaicas e textos cristãos. Com o tempo, a hostilidade que havia sido ocasional e contextual tornou-se um componente ideológico visível nos textos patrísticos. Irineu, Tertuliano e outros padres da Igreja da patrística promoveram a ideia da teologia da substituição, segundo o qual a Igreja havia substituído Israel como o povo escolhido. Essa teologia baseia-se em parte em passagens como Mateus 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produzirá seus frutos. Esses versículos refletem um contexto de conflito entre a crescente comunidade cristã, especialmente a gentia, e o judaísmo farisaico pós-templo, que tentava se definir e preservar sua identidade. Concluindo, a partir de uma exegese acadêmica crítica, pode-se afirmar que Paulo de Tarso reconfigurou profundamente a mensagem de Jesus, transformando-a de uma proclamação escatológica judaica em uma teologia universal da salvação pela fé. Embora não tenha feito necessariamente com a intenção de trair, o resultado foi o nascimento do cristianismo paulino, distinto do movimento original de Jesus Cristo, o Jesus judaico. Então nós percebemos aí que Paulo, de certa forma, mudou completamente o contexto da pregação de Jesus, do testemunho de Jesus, da vida de Jesus, da ideia de Jesus, do compromisso de Jesus com o seu povo, o povo judeu, e tira das mãos dos judeus Jesus e coloca Jesus contra os judeus e põe Jesus na mão dos gentios, daqueles que não acreditavam na teologia judaica, fazendo assim com que a teologia de Jesus, a ideia de Jesus fosse totalmente modificada. E aí a gente pode pensar, as pessoas são seguidoras de Cristo ou seguidoras de Paulo? Paulo funda uma igreja totalmente diferente da pregação de Jesus, e Jesus fica de lado, o Jesus histórico, o Jesus que viveu, que andou entre as pessoas, que conversou, que bebeu vinho, que dançou, que comeu, que chorou, que viveu entre as pessoas e que teve a intenção de libertar o seu povo, o povo de Israel, não gentios, da escravidão imposta pelos romanos. Esta teologia, esta visão escatológica de mudança, de fim de mundo, de transformação, foi aí totalmente modificada pela teologia paulina, transformando esse Jesus histórico num Jesus divino, glorioso, num Jesus filho de Deus, num Jesus poderoso, num Jesus místico, e tirando de Jesus o lado humano. Quem está com a razão? Se Jesus existiu, se Paulo existiu, se essa mensagem fosse verdadeira, quem estaria com a razão? Um grande abraço, tchau, tchau.